fez de novo. Eu sou do Senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Santos sobre o Palmeiras. O Santos enfrentou o Palmeiras numa rodada atrasada no dia do sábado, né? E o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 por um gol milagroso do Roleiser. Então acho que toda essa situação merece talvez aquele famosa enaltação do Santos, né? Por ter feito um brilhante jogo. Assim, brilhante seria se tivesse feito mais gols ou mesmo não tivesse sofrido tanto contra o Palmeiras. Mas confesso que a vitória, óbvio que ajuda o Santos, que está numa situação muito difícil lutando contra a zona do rebaixamento. Então qualquer 3 pontinhos vale a pena. E no final também, óbvio que a gente vai comentar um pouco sobre o Palmeiras, que com a derrota para o Santos perdeu a liderança. Então o Flamengo assume a liderança com 3 pontos à frente do Palmeiras. E também a gente vai dar aquela pequena menção honrosa ao chororô do palmeirense que, né, a gente vai comentar isso durante o vídeo. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Thiago Braga, aspas para a matéria. Vitória sobre o Palmeiras dá sobrevida ao Santos na luta contra o rebaixamento. Peixe tem 3 jogos em casa até o fim do campeonato. Então, se eu não me engano, até o final do campeonato ainda tem, acho que 15 pontos em disputa. E o Santos tem, desses 15 pontos, que seriam acho que 5 jogos, o Santos tem 3 em casa. Então, meio que o Santos tem tudo para não ser rebaixado e realmente conseguir escapar do rebaixamento, da zona da segunda divisão. Meio que o Santos já escapou, mas nada ainda está garantido, então tudo pode acontecer no decorrer dos jogos. O Santos fez um jogo interessante, Neymar fez um bom jogo, não vi muito o Neymar expondo seus companheiros nesse jogo, então isso já é um avanço. Neymar também não reclamou muito com o juiz, que não levou ele a levar o cartão amarelo por reclamação igual foi no jogo anterior, então meio que a gente vê um pouco de desenvolvimento. E particularmente também quero falar sobre a torcida do Santos, que foi algo fora do comum. Eu acho que se tivesse como colocar na conta desse gol que o Santos fez ganhando de 1 a 0 em cima do Palmeiras, eu colocaria obviamente na conta da torcida, que não parou de apoiar o time em nenhum momento. Então esse tá sendo, assim, pelo menos nesse final do ano, tá sendo uma grande surpresa, uma grata surpresa ver a torcida do Santos tão engajada, tão emocionada e tão, assim, rumando a união mesmo para conseguir tirar o time dessa situação. Situação essa que foi colocada por Marcelo Teixeira, o presidente competente que atua pelo Santos. Mas o gol foi marcado pelo Roleiser, foi um gol assim bem sofrido mesmo de se acontecer perto do final do segundo tempo. Mas ainda queria depois, talvez no decorrer da matéria, comentar um pouco sobre as substituições do Vojvoda, que eu não gostei. Acho que o Vojvoda não está entendendo o Santos como deveria, porque ele está colocando peças em campo que ele poderia colocar outras peças muito melhores. Mas vamos ver o que a matéria tem a nos dizer sobre o jogo. O Santos conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado à noite, em jogo adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado na Vila Belmiro. O triunfo diminuiu significativamente a chance de rebaixamento do clube para a Série B em 2026. Não diminuiu tudo isso, não. O Santos tacou acho que 1 ponto só acima do Vitória. Uma derrota do Santos e uma vitória do Vitória já volta, obviamente, todo o pesadelo da Série B. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal. Essa aí, cara, eu nem coloquei, eu confesso pra vocês que eu tirei essa parte dos dados, porque eu não gosto de ficar analisando tanto número assim quando se fala em futebol, porque tudo é imprevisibilidade, tudo pode acontecer e mudar no decorrer dos jogos. O que eu já vou até aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre as substituições do Vojvoda no Santos. A princípio, ele demora muito, cara, pra colocar o Robinho Júnior, um jogador que tava todo mundo pedindo pro Vojvoda colocar no segundo tempo, principalmente porque o Santos precisava manter a pressão que tinha feito no primeiro tempo. O Santos pressionou bastante o Palmeiras no primeiro tempo, mas não foi tão efetivo, não conseguiu chegar ao gol. Então talvez você colocar um moleque, que foi o Robinho Júnior, que no jogo anterior tinha feito 2 brilhantes jogadas e até acertado uma bola na trave, talvez você aumentaria a efetividade de chutes ao gol e também controle de bola. Só que o Vojvoda, ele demora muito
muito para fazer essa troca, porque assim que começou o segundo tempo já era para ter entrado com Robinho Júnior e Gabriel Bontempo, que foi um jogador que não entrou e que eu acho que o Vojvoda está errando ridicularmente em não utilizar esse jogador, porque eu acho que o Bontempo é um jogador mesmo, eu não diria fora da curva, mas a sua regularidade faz com que ele seja melhor do que todos os jogadores que o Santos tem. Então, você entrar logo no segundo tempo com Robinho Júnior e Bontempo, que foi a dupla diferencial que mudou totalmente o jogo contra o Flamengo, que o Santos conseguiu fazer 2 gols, eu acho que o Vojvoda ainda não está conseguindo entender essa situação. Ele entra com... ele volta, né, segundo tempo com o mesmo time e depois altera colocando o Robinho e o Lautaro Dias. Cara, por que colocar Lautaro Dias, cara? É um jogador que, infelizmente, não tem domínio, não tem drible, só corre. E o correr dele ainda corre errado. Então não faz o menor sentido o Vojvoda ficar insistindo tanto assim nesse jogador. E em seguida ele ainda colocou o Vitor Hugo, que é um jogador emprestado do Flamengo que não tá atuando tão bem assim nos jogos que entrou. Eu acredito fielmente que só dele colocar, ou mesmo voltar no segundo tempo, tirando acho que talvez o Barreal, e colocando o Robinho Júnior e colocando o Bontempo, talvez tirando algum outro jogador de meio de campo, que tinha Schmidt, Zé Rafael e Arão. O Arão é um jogador essencial hoje para o Santos, que não pode sair de forma alguma. Mas você tirando talvez um volante de marcação daí, tirando o Schmidt, colocando Bontempo, que consegue fazer muito bem essa transição de marcação e jogada de contra-ataque, eu veria realmente que o Santos iria melhorar muito tendo a adição do Bontempo, que também é um garoto, e eu acho que isso deve ter rolado uma conversa entre ele e o Robinho Júnior. São 2 jogadores que se procuram dentro de campo, e isso é muito bom, porque o Bontempo, a sua melhor qualidade é o seu controle de bola, e o Robinho Júnior justamente tem como controle de bola um fator assim, fora da curva no seu arsenal, além, obviamente, do drible, porque o Robinho Júnior é um cara que não teme o adversário, e isso eu acho fantástico, vindo de um jogador de 17 para 18 anos. Por mais que tenha toda a alcunha de ser filho do Robinho, isso talvez poderia ter sido mais prejudicial para o jogador do que benéfico. Só que ele consegue realmente... eu vejo que o Robinho Júnior ele não treme para jogo grande. Então é uma peça que o Vojvoda deveria utilizar muito mais do que ele tem utilizado. Só que infelizmente o Vojvoda não tem essa visão para os jogadores da base do Santos. Ele fica insistindo com jogadores que foram contratados que não estão entregando em resultado. Esses tipos de jogadores que o Vojvoda está tentando demonstrar que talvez possa ser utilizado para o elenco do Santos pro ano que vem, são jogadores que deveriam ter os seus contratos encerrados. O Lautaro Dias acabou de chegar e para mim já poderia ir embora. Tiquinho tem que ir embora, Tassiano tem que ir embora. O Santos não pode continuar com esses jogadores. Eu não diria que tem um comportamento ruim, mas são jogadores ruins, de qualidade de futebol. E se a gente for colocar isso como maçã podre para um time que poderia muito bem se desenvolver, eles obviamente que jogam o time do Santos mais para baixo. E eu acho que esse tipo de conhecimento e noção de grupo o Vojvoda não está tendo, ou talvez tenha alguém por trás que não deixa com que o técnico tenha sua autonomia para poder escolher as peças e mesmo modificá-las. Bom, tudo isso no Santos é um completo mistério. Continuando aqui com a matéria, após a vitória contra o Palmeiras, o Santos conseguiu sair da zona da degola, empurrando a vitória para o Z4, time que possui 35 pontos. Por terem o mesmo número de jogos pela primeira vez desde a 12ª rodada, o critério de desempate pesa a favor do Santos, que tem uma vitória a mais, 9-8. Então, o Santos só está na frente do Vitória na tabela justamente porque tem uma vitória em cima do Vitória a mais. Mas nada ainda está decidido, nada ainda está realmente bem posicionado, porque tudo pode acontecer. O Santos conseguiu uma vitória milagrosa, não teve uma atuação excepcional, igual eu falei, porque dentro de casa, com a torcida empurrando, com o Neymar jogando bem, o Santos deveria ter pelo menos ampliado o placar com mais gols, não só 1-0. Então, esse 1-0 chorado, que foi 1-0 chorado, no final do jogo, não tira talvez a carga e pressão que os jogadores ainda devem pelo menos carregar para conseguir realmente tirar o time do Santos dessa situação, que é uma situação horrível, já que se o Santos cair de novo vai ser algo realmente deplorável para o clube. Com 5 rodadas restantes, a luta pela permanência se mantém acirrada. O Santos precisará manter desempenho sólido para se afastar ainda mais do perigo do rebaixamento e assegurar seu lugar na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada. Então, o Santos ainda tem mais 5 jogos e desses 5, 3 são em casa.
tendo o apoio massivo da torcida igual aconteceu contra o Palmeiras, eu não vejo por que o Santos não ganharia esses possíveis jogos. Porém, infelizmente, o Santos consegue nos surpreender negativamente, então não dá para esperar nada de benéfico vindo desse time que, infelizmente, no ano de 2025 não tem entregado nenhum tipo de alegria consistente e permanente para o seu torcedor. A gente sempre sabe que a pior decisão ou o pior próximo jogo do Santos é sempre o próximo. E isso faz com que o torcedor não acredite tanto assim nessa frequência ou mesmo consideração de um bom time e bons jogos. Aqui eu resolvi trazer também uma outra matéria do Lance para a gente exemplificar ou mesmo responder alguns chororô que tá acontecendo nas redes sociais de alguns palmeirenses, não por parte do Fernando, que talvez esse aqui seria um vídeo que eu traria a opinião do Fernando, mas achei melhor trazer a parte da matéria do Lance mesmo para eu poder ter mais liberdade de falar, porque o Fernando fez um vídeo bem sincero mesmo sobre a troca de jogo, ou mesmo a troca de adiamento desse jogo e por que foi foi jogado na data FIFA. Então, o Fernando fez um vídeo muito bom, eu aconselho obviamente vocês ir lá no Insta Verde ou no canal Não Importa Digam e dar uma assistida, reagir e comentar lá. Mas, para aqueles que permaneceram aqui e estão assistindo esse vídeo, a gente vai ver a matéria do Lance e eu já vou responder para aqueles palmeirenses chatos que estão reclamando do jogo ter acontecido na data FIFA. Então, a matéria do Lance, escrita por Vitor Palhares. Palmeiras é vítima das próprias escolhas e vê Flamengo assumir a ponta. Alviverde sofre com desfalques, engata a segunda derrota consecutiva e vê rival abrir vantagem na liderança do Brasileirão. Então, com essa derrota do Palmeiras para o Santos, o Flamengo assume a liderança e tem uma vantagem de 3 pontos sobre o Alviverde. Obviamente que o palmeirense vai reclamar do jogo ter acontecido na data FIFA, mas isso são escolhas da própria direção e uma escolha muito burra, e a matéria aqui vai exemplificar para vocês. O Palmeiras viu algumas decisões impactarem a corrida pelo título, agora com o Flamengo na dianteira às 5 rodadas do fim do Brasileirão. Entre elas está o adiantamento do Clássico para novembro por causa do Mundial de Clubes, o que levou a equipe a entrar em campo na Vila Belmiro com 11 desfalques e apenas 7 opções de linha do banco. No retorno da viagem de mais de 30 dias aos Estados Unidos, a comissão técnica, em conjunto com a direção, solicitou o adiantamento do Clássico válido pela 13ª rodada. A decisão foi acatada pela organização, mas o que tinha tudo para ser vantagem se transformou na segunda derrota consecutiva fora de casa, na redução da vantagem e, por fim, na ultrapassagem do concorrente direto na tabela de classificação. Essa tomada de decisão do Palmeiras de adiar o jogo contra o Santos foi a coisa mais burra que eu já vi na minha vida. Tinha um tempo hábil para os jogadores conseguirem atuar, dado toda essa situação que, por mais que o time do Palmeiras tinha atuado nessa Copa Mundial de Clubes, seriam, acho que, um período de 5 jogos. Eu acho que todos os times que voltaram da Copa Mundial de Clubes, inclusive aquele que foi mais longe, que foi o Fluminense, quando voltou já atuou, não teve esse tal pedido de adiamento de algum jogo, mas o Palmeiras se viu na necessidade de pedir esse tipo de adiamento, muito talvez porque o seu time não estava engatado numa boa fase. Na época, nem Flaco Lopes e nem Vitor Roque eram tão expressivos ou mesmo decisivos igual estão atuando atualmente, mas só que você jogou a sorte, você tomou uma tomada, deu esse tipo de chance ao azar de tomar uma decisão de pedir o adiantamento, e óbvio que o cumprimento desse jogo seria numa data FIFA futura. O Palmeiras só não esperava que teria tantos desfalques quantos foram. Então, você, torcedor que tá aí choramingando que esse jogo não deveria ter sido feito na data FIFA, eu concordo com você, cara. Realmente não deveria ter sido feito na data FIFA. Deveria ter sido feito no tempo hábil que a rodada foi determinada. Mas quem foi que pediu pro jogo ser adiado? A própria organização do Palmeiras, meu irmão. Vocês mesmos que se ferraram. Não tem em quem vocês culpar. Vão querer culpar a CBF? As coisas estavam aí, às claras. Mas vocês preferem, obviamente, vir com o choro na internet do que realmente
encontrar os verdadeiros culpados, que são vocês mesmos. Então esse foi o vídeo comentando um pouco sobre a vitória do Santos sobre o Palmeiras, uma excelente vitória. Obviamente que eu acho que não é nenhum motivo pra oba-oba, nenhum motivo pra gente ter qualquer tipo de exaltação, porque apesar do Santos no primeiro tempo ter jogado muito bem, no segundo tempo o Santos expôs muito das suas fraquezas. Então o Palmeiras teve mais de uma oportunidade justamente pra conseguir abrir o placar, e aí o Santos teria obviamente uma vida difícil na Vila Belmiro, que seria empatar ou mesmo virar. Então acho que ainda não é motivo de oba-oba, nem comemoração. Eu acho que o torcedor santista tem que só comemorar na hora que o campeonato terminar e ver seu time fora da zona de rebaixamento. Até lá, a gente não tem muito ainda do que celebrar ou comemorar. Só ficar contente que pelo menos o Santos conseguiu garantir 3 pontos contra o rival, que é o Palmeiras, e foi um excelente jogo que levanta a moral dos seus jogadores e faz com que a torcida também fique bem engajada. Tudo isso para pelo menos auxiliar no próximo jogo, que eu acho que vai ser contra o Mirassol dentro de casa. Então o Santos precisa de mais 3 pontos. Cada jogo agora nessa reta final é uma decisão, é uma final, e a gente vai ver se esse elenco consegue entregar pelo menos isso ao seu torcedor, que de nada faltou por parte da torcida, nenhum apoio, a torcida não faltou nenhum apoio para o seu clube. Porém, os jogadores às vezes acabam vacalhando nas suas tomadas de decisões. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!